Olá, lindões e lindonas, tudo bem com vocês? Vídeo novo. Desculpa aqui se a iluminação estiver muito forte. Eu quero comentar sobre esse quarto. Esse aqui é meu closet. Esse quarto, inicialmente, era pra ser meu closet e aquela parede ali pra ser o fundo dos meus vídeos. Era bem ali que eu ia pôr uma poltrona bem bonita, fazer um cenário legal. Inclusive minha ring light tá ali porque eu tava fazendo fotos. E eu vou mostrar as fotos pra vocês aqui. Tava fazendo umas fotinhos assim, meio profissionais, porque eu fiquei com inveja da inteligência artificial que fez fotos minhas mais bonitas do que eu. E eu falei, não, eu não aceito isso. Eu sou linda, eu sou mais linda do que eu mesma na inteligência artificial e eu vou fazer minhas próprias fotos. Fiz as minhas fotos. Aí tava fazendo elas agorinha. Gravei um vídeo pro TikTok que já tá lá disponível. Que eu tô postando aqui também os vídeos que eu posto no TikTok. Fica naquele formato meio assim, mas eu coloco aqui pra vocês verem o que eu tô fazendo por aí, né? Tô olhando pra cá porque eu tenho costume de colocar a minha câmera do lado contrário e ficar ali, mas agora tá aqui. Enfim, esse aqui era pra ser o meu ambiente de gravação. E eu não gosto daqui porque ele é o quarto mais quente que eu tenho aqui em casa. Ele pega muito sol. A iluminação daqui não é tão boa lá perto da parede, que era a minha intenção. Eu tô aqui perto da janela, por isso que fica bom. E além de ser quente, essa iluminação, ele não tem a poltrona, a decoração que eu queria que tivesse. Quem sabe futuramente, gente, eu faço uma decoração massa aqui e coloco um ar-condicionado, um ventilador, aqueles portátil, sabe? Aquele ar-condicionado portátil que solta um arzinho gelado, alguma coisa assim, porque é muito quente. E fazer do closet o meu quarto pra gravação. Porque aquela parede, ela foi criada só pra isso. Pra gravar meus vídeos de look, enfim. Acabou que não deu muito certo, né? O vídeo de hoje não é nada sobre isso, mas é sobre isso também. E vocês vão entender agora porque eu vou começar a falar sobre um tema, gente, que eu tava pensando ontem à noite. Anotei no meu celular e falei, é isso. Pra quem não me conhece, meu nome é Bárbara Voy, mas eu tenho plena certeza que todos vocês me conhecem. Eu tenho 32 anos e eu cresci com a minha mãe e com as minhas irmãs. Então era a casa das 4 mulheres. E eu vi desde pequena que a vida era difícil. A gente não teve suporte de ninguém e muito menos um suporte masculino. Então, tipo assim, eu nunca tive um homem que me bancasse. Cadê papai? Cadê papai com dinheiro? Eu nunca tive. Então, eu nunca tive ninguém, nem parente, nem tio, nem namorado da minha mãe, nem ninguém, gente. Minha mãe teve namorado, mas enfim, que bancasse a gente. Teve momentos das nossas vidas que passamos situações muito difíceis, financeiramente falando. E minha filha não tinha da onde tirar, tá bom? Você passava fome e ficava com fome mesmo. Então eu vi desde pequena essa situação na minha casa. Nunca teve um homem pra prover nada. Meu sonho sempre foi construir uma família. Casar, ter filho, ter minha família feliz. Mas queria que fosse uma família feliz de verdade, não de fachada. Então nisso eu entrei em alguns relacionamentos que foram ruins pra mim e vocês também já sabem disso. Eu não tive a oportunidade de ser uma mulher feminina cuidada e que tinha alguém provendo lá, papai, mamãe, cuidando das coisas pra mim. E eu senti inveja de pessoas que tinham isso. Não é uma inveja ruim, tipo assim, eu não quero que essa pessoa tenha. Era mais uma inveja, tipo, eu queria muito ter. Eu não queria ter o seu, as suas coisas, eu queria ter. Por que eu tô falando sobre isso? Eu sigo alguns perfis na internet de mulheres fortes, que falam, não sei o que, e eu me identifico muito com elas. Mas eu sigo alguns perfis de mulher feminina. E a primeira coisa que passa na minha cabeça é tipo assim, essa menina, ela teve a oportunidade muito boa da vida de ter uma família que cuidasse dela. Uma família que desse apoio, que estivesse trabalhando para que ela tivesse esse futuro. Eu tô falando sobre isso também porque teve uma época, acho que foi final do ano passado, que eu tava conhecendo um rapaz. E ele tinha muito acesso, ele tinha uma família estruturada, né? E ele tinha muito acesso à cultura, e eu não tinha. E ele comentou comigo sobre uma obra, não sei de quem. E, gente, eu juro pra vocês que eu me senti mal. Aquele ambiente, aquele lugar, aquelas pessoas, elas não eram do mesmo nível que eu. Eu não tive acesso à cultura, à música, desde pequena. Desde pequena eu passava BO, problema pra caramba. Quando eu fui crescendo, com 16 anos, já tava preocupada em trabalhar. Eu tive que ser a que trabalhava, eu tive que ser a que corria atrás, a que sofria, a que não tinha ninguém pra contar. Porque eu tô falando assim, tinha minha mãe, minhas irmãs? Tinha, gente.
Mas a gente tava todo mundo correndo atrás de fazer alguma coisa, porque a gente não tinha aquilo lá. Deixa eu te dar um apoio emocional. Que apoio emocional? Que apoio emocional, gente? Ninguém tinha nem emocional pra dar apoio, quem dirá apoio pra dar? Então eu tive que crescer forte, guerreira, trabalhadora. E tudo isso é muito legal, é muito bom. Mas eu fico me perguntando, como seria a minha vida se tivesse sido diferente? E não é uma coisa que eu me pergunto todos os dias, eu me questiono. Não, eu fico pensando às vezes assim, nossa, né? E se eu tivesse tido tais oportunidades? Onde estaria a Bárbara? Onde estaria? Será que eu tava fora do país agora viajando? Que profissão teria seguido a Bárbara que tinha um suporte familiar, suporte emocional? Gente, não é nada que me machuca, é realmente uma conversa pra gente ter aqui sobre como os caminhos da vida são diferentes pras pessoas. E muitas vezes as pessoas veem a gente, por exemplo, eu moro sozinha. Isso é uma conquista pra muitos de vocês. E é uma conquista muito grande pra mim também, vindo desse passado. Que eu não pude ser feminina, cuidada, frágil. Eu tive que ser forte, eu tive que ser guerreira. Eu tive que correr atrás de muita coisa, gente. Inclusive dos meus estudos, que foi uma luta muito grande. Depois de grande, fui fazer terapia, fui estudar e trabalhar mais ainda. Eu tive a oportunidade de ter o trabalho com a internet, que foi uma coisa que melhorou muito minha vida, mudou muito em vários aspectos, assim. E tive algumas oportunidades boas que me fizeram sentir orgulho da pessoa que eu sou e principalmente de pensar que sou essa pessoa guerreira. Gente, eu vou falar de uma forma que eu espero que vocês não entendam mal, mas eu não queria ser. Não queria ser guerreira, não. Eu queria sim ter a minha família, ter um marido provedor. E eu não tô nem falando da questão financeira, como eu comentei no TikTok. Não é provedor da questão financeira. É aquele cara que vai cuidar de você a ponto de você poder ser feminina, frágil. A gente entra em relacionamento já com medo do que a pessoa vai fazer, porque a gente não confia que aquela pessoa vai cuidar, proteger, amar. A gente já pensa, esse cara tá me traindo. Que a gente vai criando uma armadura. E eu vejo alguns comentários assim, Bárbara, você não devia pensar assim. Bárbara, você não podia fazer isso. Gente, o quanto que eu luto pra ser feminina, vocês não estão entendendo. Eu lembro, eu já contei isso aqui uma vez, toda vez que eu conto eu choro, né? A gente não vai chorar hoje. A minha mãe, olha só que eu já vou chorar. A minha mãe, ela tinha 3 crianças pequenas e apoio de ninguém. Então ela vendia coisas que ela tinha uma lojinha e ela vendia às vezes pra conhecidos. Então, tipo assim, ela saía de uma cidade, ia pra outra, com uma caixa de coisa. A minha mãe vendia atividades. Louça. Por isso que a casa da minha mãe é toda cheia de coisa legal. Minha mãe vendia essas coisas. E aí ela levava um carro cheio de coisas e parava na casa de alguns conhecidos, clientes, e mostrava as coisas que ela tinha disponível. Olha, essa antiguidade, né, uma novidade que chegou e tal, tá esse preço. A minha mãe passou muita humilhação. E ela levava a gente junto, porque ela não tinha onde deixar. E eu via minha mãe passar cada coisa que eu sempre pensei assim, eu nunca vou passar isso. Eu não aceitaria. E desde pequenininha eu fazia um barraco com a minha mãe quando ela passava essas situações. Porque eu não queria que ela passasse. Só que o que eu não entendia é que ela precisava passar pra gente ter comida. E eu não vou chorar porque eu me maquiei toda, eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje. E uma situação que eu nunca esqueço. Minha mãe foi na casa de um cliente muito rico. Ele era milionário. Palmas pra ele. E ele sabia que minha mãe passava necessidade. E ele sabia que minha mãe tinha 3 crianças pequenas. E ele fez a minha mãe mostrar um monte de coisa pra ele. Um monte de coisa. Tipo, tirar todas as coisas da caixa, mostrar tudo pra ele. E a gente ajudava, tá? Tirava da caixa, colocava na caixa. E ele olhou tudo, olhou de cima a baixo. Ele tinha gostado de uma peça e tal. E ele falou, não quero nada. E ele tinha gostado da peça. Minha mãe tinha feito pra ele, tipo assim, praticamente de graça. Não quero. E aí, eu fiquei com raiva dele. E ele pegou e falou assim, não quero, não vou querer nada, pode levar. E ele falava assim, tira, leva. Ele falava bem assim. Minha mãe ficava assim, não, mas fica, isso aqui, nossa, mas por esse preço você não encontra, não sei o quê. E aí ele pegou e praticamente tomado. Ele pegou um negócio que valia, tipo assim, um exemplo, R$500 comprou por 100. Um exemplo, não lembro quanto era o dinheiro. E quando a minha mãe saiu de lá, eu falei, se eu fosse você, não vendia. Por que você vendeu? Você não tinha que ter vendido pra ele. E eu não entendi, eu entendia que precisava, mas eu não entendia minha mãe aceitar aquilo. E hoje em dia, e daí você percebe que você vai construindo esse negócio, tipo assim, eu não vou fazer nada errado. Eu nem tenho tanta oportunidade de fazer coisa errada assim também, tá? Só pra constar. Mas tipo, eu não vou fazer nada errado, eu vou trabalhar, eu vou ter minhas coisas, eu vou ser guerreira. Porque eu via essas coisas acontecendo e eu não quero chorar. Então a minha mãe saía com dinheiro, a gente ia diretamente pro mercado, tá, gente? Comprava coisa de mercado e ia pra casa. Então assim, eu via minha mãe passando uma humilhação
que eu até hoje penso assim, gente, eu passo fome. Eu passo fome, mas não passo isso. Hoje em dia, quando eu tô precisando de dinheiro, ou aconteceu até ano passado, eu tava trabalhando de freelance no shopping. E aconteceu uma situação que eu precisava ser guerreira, eu precisava trabalhar. Eu precisava trabalhar de freelance no shopping. E as pessoas às vezes têm uma imagem que tipo assim, essa menina tem dinheiro. Graças a Deus que pensam isso. Porque eu sou uma pessoa que eu me visto bem, eu me arrumo bem. Mas eu fui trabalhar de freelance no shopping e eu fui lá toda guerreira, gente. Fui lá. E um rapaz que eu seguia, que ele era bem rico, mas tipo assim, eu não tinha nada com ele. A gente tinha saído uma vez, ele tinha me levado pra jantar, mas tipo assim, não tinha nada com ele, não tinha nem ficado com ele, a gente só tinha saído. Ele me viu trabalhando de freelance no shopping. E normal, eu tava trabalhando normal, honestamente, graças a Deus. Não tenho vergonha nenhuma disso. Ele me viu, ele não me disse oi nem nada, ele me viu, passou, eu tava trabalhando. Era um café, trabalhando no café. E normal, trabalhando no café, bonitinho, arrumadinho, enfim. Ele chegou na casa dele, ele me excluiu do Instagram e parou de me seguir. E como eu tinha visto ele aquele dia, eu falei, ele me viu. E sabe quando você sente uma coisa, tipo assim, nossa, ele me viu. E você sente aquela coisa, tipo assim, ele me viu. E foi um pouco humilhante. Apesar de eu estar fazendo um negócio honesto. Imagina se eu tivesse me prostituindo. Capaz que ele parava e ia querer pagar. Mas o ponto foi, tipo assim, eu fiquei meio assim, gente, né, um menino tão bonito. Me viu trabalhando e era honestamente e tal, mas eu me senti assim, enfim, eu me senti inferior. E ele me excluiu, eu fiquei pior. Eu fiquei muito mal, eu chorei, eu acho. Porque eu nem tinha nada com ele, gente, mas ele me excluiu, foi um negócio, um ponto muito claro. Tipo assim, eu não fico com pobre. Você é muito pobre, menina. Eu quero nem ser seu amigo, você é pobre. Quando você vê uma pessoa trabalhando honestamente, aquilo não é humilhação. Aquele é negócio pra você aplaudir que aquela pessoa tá correndo atrás de alguma coisa. Eu tava correndo atrás de pagar continhas extras. Não era nem pagar as minhas contas principais, porque as contas principais eu tinha pago. Era pra comprar coisinhas extras, pagar coisinhas que eu queria. Então eu falei, vou pegar um freelance no shopping. Era 2 dias na semana, não me custava absolutamente nada fazer isso. Eu ficava parada às vezes. E eu falei, eu vou pra lá. E eu peguei, eu acho que foi uns 2, 3 meses trabalhando lá. Ganhei meu dinheirinho. Não era muito, gente, eu acho que chegava a uns R$750 por mês. Era um trabalho tranquilo, não era cansativo. E aí a pessoa não entende, talvez, né? Enfim, eu trabalhei de várias coisas, tá, gente? Já entreguei panfleto. Às vezes as pessoas não sabem disso. Tô aqui me matando nessa internet pra ganhar meu dinheiro. E às vezes esse assunto chega a ser até um pouco fútil, né? Você pensa assim, poxa, você tá ali trabalhando, uma pessoa deixa de te seguir. Ou quando você era pequena, você passava fome. Era quando você era pequena, esquece. Mas tudo que a gente é hoje é uma construção de tudo que a gente passou. Então lá na infância que eu tive que ser forte, guerreira, a ver a minha mãe trabalhando e hoje falar assim, eu não aceito essas humilhações. E quando você passa por uma humilhação depois de grande, você pensa assim, nossa, eu vou bater em você. Tudo que eu tenho hoje, e claro que eu sou muito grata pela minha mãe, né? Mas tudo que eu tenho hoje, eu tive que correr atrás. Porque minha mãe, ela fez o que ela pôde. E eu tive que fazer o que eu pude pra ter o que eu queria. Pra minha mãe não era tão importante eu ter estudo. Então ela não se importava com isso. Ela não dedicou a vida dela pra que eu tivesse estudo. Ela não dedicou o tempo dela, financeiro, enfim, pra que eu fosse uma pessoa formada na faculdade com a idade normal. Por minha mãe não ter tido, não poder ter me dado esse suporte, eu tive que me dar sozinha. Financeiramente, minha mãe não poderia bancar um apartamento pra eu morar. Eu tive que me virar se eu quisesse morar sozinha. Então eu fui trabalhar, juntar meu dinheiro, comprar minhas coisas, alugar meu apartamento e vim. Então eu tive que fazer por mim o que eu queria ter, né? E muitas vezes eu olho na internet, eu tava falando sobre isso agora há pouco, mas eu mudei de assunto. E eu sigo uma menina, especificamente uma menina, que eu gosto muito do conteúdo dela. E de uma certa forma eu até me identifico com o jeito que ela pensa. Ela comenta muito sobre a educação dela. E eu não tive a oportunidade de ter aquela educação. Eu não tive, como eu falei agora há pouco, acesso à arte, à música, à cultura no geral. Eu não tive acesso. Então ela teve, e eu sinto aquela inveja boa, sabe? Eu não sinto aquela inveja de que ela não deveria ter. Eu sinto assim, nossa, se tem uma coisa que eu gostaria de voltar lá atrás e poder ter tido lá na minha infância, era acesso a isso, a cultura, a arte, a música. Olha só, eu sei tocar alguns instrumentos que eu aprendi sozinha, porque eu gostava muito de música. Gosto até hoje. E eu ainda penso em aprender a tocar piano. Em algum momento.
Eu aprendi idiomas diferentes, eu falo espanhol e inglês sozinha, porque eu queria saber falar inglês e espanhol. Então até pela questão do físico e tudo mais, eu treinava em casa pra ter um corpo bonito, porque eu queria ter. Então eu sempre tive que fazer por mim, senão não teria. Não era tipo assim, ai meu amor, sua academia tá paga, vai lá e faz. Academia paga, gente. Eu fui pagar minha própria academia agora, esses tempos. Acesso à cultura, eu poder ir no teatro, eu fui ir no teatro pra ver show de stand-up. Pra começar, é diferenciado de você ir ver uma peça de teatro, né? Mas eu fui em show de stand-up agora, 3 anos atrás. Então assim, eu não tive acesso às coisas que eu gostaria de ter tido desde pequena. Cinema, eu fui ir depois de muitos anos de adulta. Eu nunca... E tinha cinema perto da minha casa, mas a minha mãe não se importava com essas coisas, não era... Porque como eu já falei até, esses dias me perguntaram assim, sua mãe não te dá suporte? Gente, minha mãe, ela tem 65 anos. Ela é aquela pessoa do pensamento mais antigo. Essa modernidade, essa liberdade, essas coisas, minha mãe nunca teve. Eu fui criada de uma forma muito rígida. Então tudo que eu queria ter acesso quando eu era pequena, eu tô tendo acesso agora. Agora que eu sou adulta. Agora que eu posso bancar esses luxos, que pra gente era luxo. Acesso à cultura, acesso à educação, acesso a cursos, a livros. Gente, na minha casa, ninguém lia livro. Não tinha nenhuma pessoa indicando, lê esse livro. Não tinha isso, gente. A gente era criança, brincava na rua, virou adolescente, já tava trabalhando. E eu acesso a coisas... Hoje eu tenho acesso a coisas que eu sempre quis ter. Graças a Deus por isso, porque eu não tô morta, tô novíssima ainda e vou ter acesso a muitas coisas, mas eu sabe aquela coisa de alguém proveu pra você, alguém cuidou pra que você tivesse, alguém deu suporte emocional, financeiro, nunca tive. E eu cresci essa mulher que muitas vezes é mais rígida, é mais dura com as situações, tem uma armadura, é mais grosseira às vezes. Eu me sinto que eu sou às vezes meio grosseira com as pessoas. Pra finalizar, por que eu fiz esse vídeo todo? Tenho tido a necessidade de me tornar uma mulher mais calma, mais delicada, mais tranquila. E não é por causa da sociedade, eu tenho sentido a necessidade. E aí eu vi um filme, que eu inclusive indico pra vocês, que se chama Forja, no cinema, que fala sobre a oração, sobre a dedicação, de você mudar aquela pessoa que é um pouco ríspida pra uma pessoa com um caráter mais de Cristo mesmo. Uma pessoa mais calma, mais centrada. Nem tudo eu vou responder na hora, nem tudo preciso ter uma discussão, nem tudo eu preciso ser a culpada ou culpar os outros. E aí eu comecei a ler a Bíblia novamente, mas agora eu tô lendo do Novo Testamento em diante. Eu já li várias vezes a Bíblia, tá, gente? Inclusive eu já tava lendo antes de pensar sobre isso. E sentindo uma necessidade muito grande de me transformar de dentro pra fora. Sem motivação. Tipo, eu quero mostrar pra tal pessoa que eu sou isso. Eu vou mostrar que eu sou guerreira. Nada. Trabalhar, fazer minhas coisas, treinar, estudar. E, além de tudo, né? Inclusive terapia e tudo mais. Mas ter uma sabedoria de Deus, que é diferente da sabedoria que a gente tem no mundo, que é diferente desse acesso à cultura. É uma sabedoria de Deus, pra me manter com um pouco de equilíbrio, porque às vezes falta isso. E as pessoas às vezes falam pra mim, Bárbara, vai pra igreja, não sei o que, você tem que orar, se entrega pra Deus. Gente, eu sou crente, desde que eu me entendo por gente. Esse ano faz 18 anos que eu sou batizada, e alguns pontos, eles são transitórios, sabe? Tem dias que você tá mais focado com as coisas de Deus, tem dias que você tá menos, tem dias que você tá mais focado em estudar, enfim. E eu tô querendo fazer um negócio que tudo isso se junte muito bem e que eu reflita isso. Talvez nos próximos vídeos eu vou me resguardar um pouco mais, porque como vocês sabem, teve uma repercussão pessoal aí de uma menina que pegou um vídeo meu e falou umas coisas. Gente, eu não quero ficar tocando nesse assunto toda hora, mas isso me fez repensar no que eu tô colocando na internet, tô expondo, enfim. Então talvez, né, calma, tranquilidade, nem tudo precisa ser dito pra todo mundo, me guardar um pouco, entender que eu posso ser frágil sim, mas que eu preciso também me proteger muitas vezes dessa visibilidade ruim. Não é a primeira vez que eu uso de um assunto pessoal e ele acaba tendo mais visibilidade do que eu esperava. Aconteceu, né, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás. Eu tive que até bloquear o vídeo porque foi uma visibilidade que eu não gostaria de ter tido. Não esperava ela, ela veio, enfim. Então hoje em dia eu penso muito nisso também.
esse final de vídeo que eu tô querendo fazer agora, que tudo isso que eu contei pra vocês no vídeo, toda essa necessidade de ter que ser uma mulher forte, ela ainda assim é uma coisa que tem que ser trabalhada em mim, porque eu me tornei uma mulher forte, mas às vezes eu me tornei uma mulher grosseira, às vezes eu me tornei uma mulher difícil, e eu sei que eu sou, mas aí eu quero tentar melhorar isso em mim. Eu ainda vou ser uma pessoa guerreira, eu ainda vou ser uma pessoa forte, mas eu quero ser uma pessoa melhor. E esse vídeo é sobre isso. Não sei se fez tanto sentido pra vocês, espero que tenha feito. E eu dedico isso a todas vocês que tiveram que ser fortes, que passaram por situações difíceis, que passaram por infância difícil também. Vamos ler o Novo Testamento completo, grifar, anotar todas as partes que a gente precisa e entender que a humildade, o amor, a paciência, essas coisas todas vêm de Deus. E aí a gente tentar colocar elas nas nossas vidas, mesmo que não seja de uma forma assim tão fácil, porque às vezes não é. Ainda mais a gente que foi crescendo dessa forma, levando tapa atrás de tapa, patada atrás de patada da vida e sofrendo situações que a gente não queria ter sofrido. Vocês conhecem muitas das situações que eu falo de relacionamento, tanto de amizade quanto de namoro, mas a vida bateu bem mais do que só isso, tá, gente? A vida fez questão de me bater. E graças a Deus hoje eu tenho acesso a um pouco mais de coisas, graças a Deus por isso, mas eu tenho que pensar um pouquinho mais em mim, que nesses acessos eu devo priorizar outras coisas, como as coisas de Deus, a minha paz, a minha leveza, que às vezes ela vai embora com o tanto que a vida bate. E é sobre isso. E espero que vocês tenham entendido. E é isso, gente. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.